Perdoados, parte 7. Hoje eu finalizo a série. Até aqui você aprendeu tantas coisas maravilhosas sobre como opera, como funciona o perdão de Deus no contexto da nova aliança. E no domingo passado, em especial, você aprendeu em como se apropriar do perdão completo, como tomar posse do perdão completo, assim como você já sabe como tomar posse da cura que te pertence em Jesus, da justiça que te pertence em Jesus, da redenção, da remissão que pertence a você, que é a igreja, que pertence a você que depositou a sua fé em Jesus. Como você se apropriar disso? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e é pela fé que você se apropria. A graça está disponível para toda a humanidade na mesma medida. Todos podem ser beneficiados dessa graça, mas nem todos vivem debaixo dessa graça, nem todos aceitam essa graça, porque do nosso lado precisa uma resposta de fé. É assim que a gente recebe, é assim que a gente se apropria. Deus dá pela graça e nós recebemos mediante um posicionamento de fé. Como, pastor, que eu posso me apropriar desse perdão pleno, completo que Deus disponibilizou para mim em Cristo Jesus? Pela fé, diga, pela fé. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. E nós recebemos, você recebe, se apropria disso pela fé. Então, receba, aceite, confesse, passe a declarar, a dizer, a confessar o que a palavra diz que você tem. Você é plenamente perdoado. Tenha certeza, fé é isso, tenha certeza, tenha convicção. Você é salvo, você é justificado, você é redimido, você é remido, completamente perdoado pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E quantos creem, digam amém, eu creio. É isso aí. E hoje eu quero continuar avançando um pouco mais sobre esse assunto com você e fazer um desfecho dessa série, dizendo para você que em Cristo, por causa de tudo isso que a gente já recebeu, nós somos livres e capacitados para perdoar. Sabia que você é livre e capacitado agora para perdoar? Você que recebeu tão grande perdão, você que já entendeu quão grande foi o perdão que Deus disponibilizou para você em Cristo Jesus, hoje você é livre e capacitado pela graça, capacitado pelo Espírito de Deus para você também, assim como Deus te perdoou, para que você possa perdoar. Amém, gente? A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos de 12 a 15 dizem assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, ou não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você que acompanhou a série até aqui nos últimos 6 domingos e aprendeu como Deus já te perdoou em Cristo Jesus livremente, é claro que você, ao ler esse texto, você consegue já compreender que Jesus, nesse trecho aqui da palavra de Deus, na tão conhecida oração do Pai Nosso, Jesus está condicionando, ele traz o entendimento de que o perdão de Deus é condicionado ao nosso perdão por causa do contexto da lei, é claro. Era assim que acontecia. Os evangelhos, e você precisa entender isso, eles são uma transição entre a lei e a graça, a nova aliança, entre a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança só é estabelecida e vigente após a morte e ressurreição de Jesus. Durante os evangelhos, e é isso que muitas pessoas não entendem, você vai ver que ora Jesus está falando do cumprimento da lei, porque ele estava cumprindo a lei, ele era arguido em relação à lei, e ele falava sobre o cumprimento da lei. Como é esse caso aqui, como acontecia aqui em relação ao perdão condicionado ao nosso perdão. Era assim no contexto da lei. Mas Jesus anunciava o que havia de vir.
Jesus anunciava a nova aliança que estava por vir. E essa nova aliança só foi estabelecida, só passou a ser vigente a partir da morte e ressurreição dele. A principal cláusula da nova aliança, que você também já aprendeu, das suas iniquidades terei misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei, assim como os novos termos dessa nova aliança e as promessas dessa nova aliança ainda não estavam em vigência. Isso só iria passar a acontecer a partir da morte e ressurreição de Jesus. É claro que o princípio de perdoar pessoas e perdoar os homens, perdoar sempre, já era um ensino muito claro em todos os tempos da Bíblia. Mas no contexto da lei, o perdão de Deus no contexto da lei era condicionado ao nosso perdão, a esse nosso esforço, a esse nosso agir, olho por olho, dente por dente. Era assim que acontecia. E Jesus nesse trecho traz, e fica tão evidente para a gente que ele estava falando num contexto da antiga aliança. Mas o ensino de perdoar pessoas, de que Deus quer que você libere perdão, sempre permeou toda a palavra de Deus. E muitas vezes por conta do que a lei exigia e por conta dessa condição sobre o perdão de Deus, as pessoas não tinham a verdadeira motivação para perdoar, mas o faziam muitas vezes por medo ou por não receber as consequências, as maldições e os problemas em relação à lei. Isso não motivava ninguém, isso não capacitava ninguém a perdoar genuinamente. É só quando você vai à carta aos Colossenses, no capítulo 3, que você vê como na nova aliança o perdão sofreu um upgrade maravilhoso. Veja comigo o que diz a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. É aqui que Paulo, que é o apóstolo da graça, traz a revelação de como o perdão sofreu um upgrade na nova aliança. Veja o que Paulo diz. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Veja, na antiga aliança era: vocês terão o perdão de Deus se vocês perdoarem. Uma condição que dependia do esforço, do trabalho daquela pessoa. Na nova aliança, o apóstolo da graça, Paulo, ele traz essa revelação. Agora, Deus já perdoou vocês. E a partir disso, a partir desse entendimento, dessa revelação, perdoem também as pessoas. Você consegue perceber a diferença? Você consegue perceber o upgrade? Então, muitas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de entender diversos trechos nos evangelhos, porque não entendem que ali é um momento de transição. Muitas vezes, Jesus falava pela lei, cumprindo a lei, e outras vezes ele estava já anunciando a nova aliança que estaria por chegar. Mas o fato é que a nova aliança é estabelecida e ela passa a ser vigente a partir da morte e ressurreição de Jesus. Amém, gente? Agora sim, você está nessa palavra aqui. Perdoem, assim como vocês já foram perdoados. Você já entendeu? A igreja já compreendeu isso? Durante 6 domingos, nós trabalhamos aqui como opera, como funciona o perdão pleno que Deus disponibilizou para nós em Cristo Jesus no contexto da nova aliança. Veja, Paulo traz essa revelação desse upgrade que o perdão recebe. Esse upgrade em relação a como era na antiga aliança. Ele diz: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A pergunta aqui, e que nesse ponto que a gente está da série, fica fácil de responder, a pergunta aqui é: como o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus? Você já sabe responder isso? Eu quero te lembrar como, porque o texto bíblico diz que a gente deve perdoar como fomos perdoados agora na nova aliança. Como foi que o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus? Eu quero te lembrar, Ele nos perdoou incondicionalmente. Ele nos perdoou sem nosso esforço, ou obra, ou trabalho. Ele nos perdoou sem as obras da lei. Ele nos perdoou sem merecermos. Não sei se você já parou para pensar, se você está aqui estudando sobre essa série, você com certeza já chegou a essa conclusão. Nós não merecíamos.
Nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos a justificação em Jesus, nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a vida eterna com Deus. Nós não merecíamos, nós não merecemos e nós jamais mereceremos. Mas porque Deus é ágape, Ele é amor e amor incondicional, Ele deu o seu Filho para ser castigado em nosso lugar, para que hoje Ele pudesse nos atrair com seu amor e nos dar a bênção da justificação, da redenção, da remissão, do perdão pleno em Cristo Jesus. Amém? Você entendeu isso? Como foi que Ele nos perdoou? Ele nos perdoou dessa forma, livremente, incondicionalmente, sem nosso mérito, sem nosso trabalho. Jamais a gente poderia merecer. Jamais poderíamos merecer e jamais mereceremos o que Deus fez por nós. Graças a Deus, por Jesus. O texto bíblico diz, assim como vocês foram perdoados, agora perdoem. Pois bem, como então, pastor, que eu devo perdoar no contexto da nova aliança? É assim que temos que perdoar. O texto bíblico diz que nós recebemos um upgrade, não há mais aquela condição, aquele trabalho, aquele mérito seu, aquela condição, você só vai ser perdoado se você fizer isso, isso e aquilo. Não, Deus libera o perdão na nova aliança. Há mais de 2020 anos naquela cruz, através do sacrifício de Jesus, você é plenamente perdoado. Você já aprendeu isso, que você tenha isso falando alto em seu coração e em seu espírito. Agora, de posse dessa informação, o que eu faço em relação ao perdão? A gente age da mesma forma com as pessoas. Nós perdoamos, assim como você recebeu livremente o perdão, assim como você recebeu sem merecer, libere o perdão, perdoe. Pois bem, meu irmão, pois bem, igreja do Senhor Jesus Cristo, é assim que a gente tem que perdoar. Como é que a gente tem que perdoar? Não coloque condições. Também não coloque condições. Não espere que ele ou ela, que aquela pessoa faça algo bom, para que você possa julgar que agora ela merece perdão. Não espere a pessoa merecer. Lembre, você não merecia e você recebeu. Lembre, você não merecia, mas você recebeu. Por isso a Bíblia diz, perdoe agora como você foi perdoado. Eu estava dando aula na Barra, na Nova College, em uma das turmas, se não me engano foi terceiro ano, ou primeiro ou terceiro ano, e eu estava falando sobre um tema, não lembro agora qual era a matéria da escola, mas em algum momento eu entrei em perdão e eu disse para as pessoas sobre esse contexto da nova aliança e como a gente precisava agora entender o quanto nós fomos perdoados para que a gente possa perdoar livremente também. E eu liberei a frase dizendo para as pessoas, pensem um pouco. Se você parar e pensar um pouco, você vai ver que o perdão só faz sentido para quem não merece. E quando eu liberei isso, quando eu falei isso, uma das pessoas na aula falou assim, meu Deus, pastor, faz sentido, tem razão. E ela falou, gente, vocês já perceberam isso? Realmente, o perdão só faz sentido para quem não merece. Nunca pensei nisso, que legal. Naquele dia, aquela frase tão simples, para ela foi, reveladora. Que bom que aquilo foi uma revelação pessoal para ela. E ela saiu dali livre. O perdão só faz sentido para quem não merece. Pensa comigo. Se a pessoa merecesse, se de fato ela tivesse algum mérito, ela jamais faria o que fez. Ela precisa de perdão exatamente porque ela não merece. Nós precisávamos de perdão, gente, a gente não merecia, a gente não merece, a gente jamais vai merecer, mas Deus nos perdoou livremente, incondicionalmente e completamente. E no contexto da nova aliança o nosso papel, é esse nosso papel, aprender com o nosso Pai e livremente, sem condições, sem esperar que o outro melhore ou faça algo de bom, sem esperar que o outro mereça. O perdão só faz sentido mesmo para quem não merece. Libere o perdão livremente. Amém? Amém? O amém é fraco nessa hora. Por quê, gente? Amém, não é, Rosane? Isso mesmo, amém. É assim que Deus quer que você viva. Libere o perdão. Lembre, quando você pensar assim, dar um amém fraco em relação a isso, diga, eu fui tão perdoado que eu não posso reter o perdão. Eu vou dar um amém bem forte. Amém! Eu libero esse perdão. Nunca se esqueça, você não merecia, você não merece, você jamais merecerá, nós jamais mereceremos, mas Deus nos perdoou completamente em Jesus. Pastor, por que esperar para falar isso na parte 7, no final da série? Eu vou te explicar por quê. Sabe por quê?
Quanto mais você e eu, nós temos a revelação do quanto nós fomos perdoados, mais fácil fica para a gente perdoar. Eu precisei passar 6 domingos dizendo para você primeiro o quanto você foi perdoado, o quanto isso foi grandioso, maravilhoso, o quanto você não merecia, mas Deus fez, para que você entendesse a grandiosidade disso e pudesse perceber e chegar à seguinte conclusão: eu fui tão perdoado que não tem como eu agora reter perdão para alguém. Não tem como. Não tem como. Quanto maior for a revelação que você tiver do quanto você foi perdoado, do tamanho do livramento que Deus nos deu, com o perdão que Ele disponibilizou em Cristo Jesus, quanto mais revelação você tiver disso, mais fácil vai ficar para você perdoar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei, existem situações difíceis, eu sei que não é fácil, mas Deus quer que você faça. Ele é a sua capacitação pela graça, você já está capacitado para isso. E o entendimento do quanto você foi perdoado vai te ajudar a ficar mais fácil de você perdoar. Porque, pare e pense numa coisa. Quero que você pense numa coisa comigo. Deus não seria injusto se Ele nos condenasse ao inferno, à condenação, à maldição eterna. Sabia que Deus não seria injusto se Ele fizesse isso? Porque a gente merecia isso. O nosso mérito era a morte, condenação mesmo. Deus não seria injusto, né? Sem levar, logicamente, em consideração o sacrifício de Jesus. Se fosse pensar só no nosso mérito, Deus não seria injusto. Ninguém poderia reclamar porque foi castigado por Deus em relação a mérito, porque nenhum de nós merecíamos nada. Se Deus nos mandasse por inferno e para a vida de condenação eternamente, Ele não seria injusto, que era o que a gente merecia. Mas Ele providenciou uma saída, Ele providenciou uma resposta, Ele providenciou Jesus para sofrer, morrer em nosso lugar. Jesus recebeu o castigo, Jesus recebeu a condenação, Jesus recebeu a maldição. A Bíblia diz que Ele se fez pecado, se fez maldição para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Não é lindo isso? Quanto mais revelação você tiver disso, do quanto você foi perdoado, mais vai ficar fácil para você perdoar. E para te lembrar bem, veja o que diz Hebreus 10, 16 e 17, diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Das suas iniquidades terei misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. A maior cláusula da nova aliança. Perdão pleno, completo, liberado incondicionalmente em Cristo Jesus, passado, presente e futuro. Você é plenamente, completamente perdoado em Cristo Jesus. E nesses 6 domingos passados você já aprendeu tanta coisa sobre isso, para que você possa ter revelação, entendimento pleno, completo, entendimento aberto pela palavra, pela verdade, do quanto você foi perdoado. Quem sabe o quanto foi perdoado não pode jamais reter perdão, não importa a situação. Sim, não importa a situação. Porque se você colocar, seja qual for a situação, pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que eu estou vivendo ou vivi, você não sabe o que aquele miserável ou aquela miserável fez. Eu não sei, não dá para saber mesmo. Mas eu sei de uma coisa, não há situação qualquer que possa ser pior do que a nossa situação de vice-pecadores destinados à condenação eterna, ao inferno, e Deus nos amou assim. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando deu Jesus, Ele provou, quando deu Jesus para morrer em nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores, filhos da ira, condenados, amaldiçoados. Deus provou o seu amor e deu Jesus por nós. Não tem, na perspectiva do que Deus fez em relação a nós, na perspectiva do que Deus fez por nós, não tem nada pior do que o que a gente tinha, mas Deus nos perdoou. Então não há nada que você não possa perdoar na capacitação da graça, na capacitação do Espírito Santo. Quanto mais você entender o quanto você foi perdoado, mais fácil vai ficar para você perdoar. Quanto mais você compreender o quanto você foi perdoado e o tamanho desse perdão e sobre o que esse perdão te livrou. Gente, eu não estou falando de uma vida aqui de 80, 85, 90 anos, não. Eu estou falando de uma eternidade.
Eu estou falando de uma eternidade de sofrimento, de condenação. Gente, quando você compara 80, 90 anos a uma eternidade, coloca numa linha assim, imagine uma linha que não tem início e nem tem fim, eternidade. 80 anos dentro de uma eternidade, 90 anos dentro da eternidade, é um ponto assim, ó, naquela linha. Eu não estou falando apenas de uma vida de 80 e 90 anos, eu estou falando do que Deus nos livrou, nos dando perdão pleno, completo, de uma eternidade condenados. Ele nos livrou disso. E nos deu a possibilidade de vivermos eternamente com Ele. Eternamente, nunca mais vai acabar vivermos com Ele, a alegria de estarmos com Ele eternamente. Foi esse o tamanho do perdão que Ele deu para você. Como, entendendo isso, a gente pode reter perdão para alguém? Como que a gente pode fazer isso? Quem sabe o quanto foi perdoado, entende, sabe, já aprendeu que não dá para reter perdão para ninguém, não importa a situação. Pastor, quem eu devo perdoar? Todas as pessoas. Quem eu devo perdoar? Todos, a todos. Quando? Em que situação eu devo perdoar, pastor? Sempre. Pastor, e qual é o melhor momento para isso? Logo, agora. Se livra logo disso. Logo, agora. É preciso que você entenda que em Cristo você já tem essa capacitação. Pela graça, você já tem essa capacitação. É só você lembrar do quanto você foi perdoado. Você deve perdoar todo mundo, todas as pessoas, não importa. Não importa a situação. Não importa, você tem que perdoar. E o melhor momento é hoje, o melhor momento é agora. O melhor momento de você se livrar disso é agora, é nesse momento. Sabe por quê? Veja o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 12, versículo 15. Diz assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Em outras traduções, cuidado para que não brote em vocês uma raiz de amargura. A gente deve perdoar sempre. A gente deve perdoar a todos. A gente deve perdoar logo, impedindo que qualquer raiz de amargura e barreiras nos atrasem na vida. Pastor, se eu estou falando da gente perder a salvação, não, você já aprendeu que na nova aliança você já foi perdoado. Você é salvo pela graça. Não estou falando de te privar da salvação, mas de te privar de uma vida realmente feliz. Uma vida intensamente feliz. Quantas pessoas são salvas, mas porque não ainda aprenderam o quanto foram perdoadas para perdoar, são salvas pela graça, mas vivem uma vida miserável de amargura, de ódio por outras pessoas, e por conta disso vivem consequências terríveis na vida. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, pessoal, o nosso corpo não foi projetado, não foi criado para embarcar tais tipos de coisas. Raiz de amargura, ódio. Perceba, quando o nosso corpo vive carregando isso, a nossa alma adoece, você começa a ver doenças emocionais e o corpo começa a estourar, inclusive em doenças. Quantas pessoas estão sofrendo miseravelmente por isso? O estômago começa a produzir mais ácido, aí vem úlcera, vem gastrite, porque você está descontrolado, estressado, você está com ódio, com raiva, você não foi projetado para viver assim. A pele muitas vezes começa a estourar em manchas. Já ouviram falar disso? O coração começa a acelerar de vez em quando e você não sabe de onde vem aquilo. Você está embarcando raiz de amargura. Você está embarcando ódio por pessoas, retendo perdão. Deus não planejou isso para você, nova criatura. A Bíblia diz, assim como você foi perdoado, perdoe também livremente, para que você possa viver, não no céu apenas, não na eternidade com Cristo, mas hoje aqui. A Bíblia diz que em Cristo a gente pode reinar em vida, em vida. Hoje aqui, você pode viver uma vida realmente feliz, uma vida de alegria abundante, de paz sobrenatural, sem o veneno da falta de perdão. Assim como você foi perdoado, perdoe livremente também. Se você colocar na perspectiva do quanto você recebeu, jamais você vai reter. Porque o que você recebeu, ninguém pode dar para você. Ninguém mais pode dar para você. Só Deus pode fazer isso em Cristo Jesus. Você não é bonzinho.
você não é justo com os seus próprios atos, você precisava de Jesus. E Deus nos deu ele. A graça não foi barata, a graça custou muito caro. Custou o sangue inocente de Jesus, do Cordeiro inocente, Jesus Cristo. Mas ela foi dada a nós gratuitamente. Você recebeu gratuitamente. Foi um alto preço para Deus, mas você recebeu gratuitamente, sem merecer. Sem merecer. Quanto mais você entender isso, mais fácil vai ficar para você liberar perdão para as pessoas. Se eu sair um pouco da Bíblia, eu vou sair um pouco aqui da Bíblia agora e vou dizer para você uma experiência que eu fiz essa semana, preparando essa mensagem, parte 7, e eu quero que você faça isso durante a semana em casa também. Coloca lá no Google, como as pessoas falam hoje, né? Dá um Google lá e coloca assim, ó, os benefícios de perdoar. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a neurociência, o que a ciência já descobriu em relação a perdão. Coisas que a Bíblia já fala há muito tempo, Deus já sabe disso e por isso diz, perdoem. A neurociência descobriu tanta coisa, está vendo tanta coisa. Coloca lá os benefícios de perdoar. Não estou falando de Bíblia agora, eu estou falando do que a ciência já atesta. Veja aí, ó, benefícios de perdoar. Coração em paz. Estudos indicam que a pessoa que libera perdão, que exerce isso livremente, não retém, não fica com aquela amargura, com ódio, essa pessoa tem um coração em paz. Olha isso aqui. O sistema imunológico dessa pessoa é fortalecido. O sistema imunológico da pessoa responde a essa liberalidade de perdão. Essa pessoa, normalmente, ela tem muito mais controle com uma coisa que está acabando com tanta gente aí hoje, o estresse. Essa pessoa, ele tem muito mais controle do estresse. Essa pessoa, ela tem sono de qualidade. E é um sono que restaura. Não é aquele sono que você vai dormir e quando acorda parece que você está mais esbagaçado ainda. A insônia, a preocupação, o estresse, o descontrole, a raiva por alguém. A pessoa que libera perdão, isso aqui é ciência. A ciência está constatando de que a pessoa tem um sono melhor, de qualidade, e é um sono que restaura o cérebro, sabe? Deus é perfeito, quando a gente dorme o cérebro começa a se organizar, se regenerar ali de tudo que aconteceu no dia, sabe? E se preparar para um novo dia e tudo mais. A pessoa que libera perdão livremente, ela tem um sono de qualidade e restaurador. O corpo entende, percebe isso. O corpo recebe benefícios disso. Essa pessoa tem um controle muito melhor do nervosismo, da ansiedade. Outra coisa que é um mal presente aí, né, no nosso tempo, ansiedade. O perdão cura doenças emocionais e até físicas. Como eu te falei, a pessoa, Deus sabe, o nosso corpo não foi projetado para embarcar tais tipos de coisas. Veneno da falta de perdão, ódio por alguém, o corpo começa a estourar em doenças. Veja aí essa frase que vai aparecer agora, para ver se não faz sentido. Reter perdão é o mesmo que ingerir veneno constantemente e querer que a outra pessoa sofra as consequências disso. Já parou para pensar nisso? Vou te dar um exemplo claro. Às vezes a pessoa está com ódio, às vezes a pessoa está rogando praga sobre o outro. A pessoa está com ódio no coração, está ali tomado por aquilo ali. E essa pessoa que é alvo do ódio, da raiva, da retenção de perdão dela, está na praia tomando água de coco, de férias, curtindo. E a pessoa está ali, remoendo, cheio de doenças na alma, doenças estourando no corpo, por alguém que está na praia tomando água de coco, de férias. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui, ó. Reter perdão, guardar essa raiz de amargura, é a mesma coisa que todo dia, constantemente, tomar uma taça de veneno e achar que é a outra pessoa que vai sofrer com isso. Quem vive com raiz de amargura, quem vive retendo perdão, com ódio, nosso corpo não foi projetado para embarcar tais tipos de coisa. Essa pessoa está se destruindo. Essa pessoa está fazendo mal para ela mesma. Pastor, então me ajuda na prática. Como que eu posso perdoar? Como que eu posso perdoar se às vezes eu não consigo, não tenho vontade, eu não sinto vontade, eu não quero fazer? Como na prática eu posso fazer isso? Como na prática eu posso perdoar se eu não consigo? Às vezes as pessoas perguntam isso, é uma pergunta cabível, né? Eu estou aqui para ajudar você.
Na semana passada nós vimos que o perdão pleno que nós recebemos completo de Deus, nós recebemos pela graça, Deus disponibilizou pela graça e nós recebemos pela fé, amém? Da mesma forma, no tocante a perdoar liberalmente, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, perdoe pela fé. Você já aprendeu o que é fé? Fé é convicção, fé é certeza das coisas que você nem viu ainda, mas você já está falando pela palavra. Sentindo ou não, querendo ou não, libere perdão, diga eu perdoo você. Comece a falar isso pela fé, porque é assim que a fé opera. Você começa a dizer coisas que ainda não existem. E mais tempo, menos tempo, você vê as coisas começarem a se alinhar com o que a palavra diz e com o que a sua confissão de fé na palavra tem dito. Eu não tenho vontade, pastor, não sei como fazer. Está aqui um conselho prático para você. Abra os seus lábios e comece a declarar em fé: eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você. A Bíblia diz o seguinte: eu criei, por isso falei. Nós, e aí está se referindo a nós, a igreja, nós também que temos esse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso falamos. A fé fala. A fé fala. E a fé fala de coisas que ainda não aconteceram. No mundo físico, no mundo natural, a fé fala. E a fé está apoiada em Jesus Cristo, na verdade da palavra. Eu não tenho vontade, eu não tenho um desejo, mas pela fé eu digo, eu perdoo você. E assim como você tem recebido coisas por confessar a sua fé na palavra, na verdade, você vai ver que confessando, falando livremente, eu perdoo você, eu libero o perdão, eu me livro desse peso, eu paro agora com esse veneno na minha vida. Você vai ver que a vontade começa a vir, o desejo começa a vir, porque você sabe que foi chamado para perdoar, porque foi perdoado grandemente. Perdoe pela fé, então. Comece a perdoar pela fé, a confessar, a declarar pela fé. Quer saber de uma outra coisa? A graça é sua capacitação. A graça não é uma corrente teológica, não é uma doutrina. A graça é uma pessoa e o seu nome é Jesus. A graça está do seu lado para te ajudar. O Espírito Santo, diz a Bíblia, ele habita em você. O Espírito Santo é a força que você precisa, é a capacitação que você precisa para perdoar. Fale audivelmente: eu perdoo você, eu me livro desse peso. Fale no chuveiro, fale em casa sozinho, fale dirigindo. Treine antes de chegar na pessoa, libere perdão. Libere pela fé. Fale audivelmente, porque você crê que Deus quer isso? Você crê que a palavra nos convida a fazer isso? Você crê que a Bíblia diz que assim como nós somos perdoados, a gente tem que perdoar? Você crê? Você crê? Então, se você crê, fale. Nós somos desses que tem esse espírito de fé. Eu criei, por isso eu falei, eu creio nisso. Então comece a liberar pela fé: eu perdoo você. E muito mais, eu me livro desse peso. Você pode dizer isso: eu perdoo você, eu me livro desse peso. Mesmo que você não precise disso agora, mas para ajudar alguém que talvez precise. Eu perdoo você, eu me livro desse peso. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Sabe por que eu disse para você sobre tomar o veneno constantemente e achar que é outra pessoa que vai sofrer as consequências disso? Sabe por que quando eu digo para você que pela fé você libera e você se livra do peso e das consequências desse veneno, dessa raiz de amargura? Porque o maior beneficiado do perdão é você. A gente leu aqui o que a neurociência, o que a ciência está descobrindo aí, através de estudos sobre benefícios para a vida, para a saúde da pessoa em liberar perdão. A Bíblia já fala disso há muito tempo. E Deus sabendo disso, porque Deus tem uma vida super abundante para a gente. Deus tem uma vida melhor para a gente. Por isso que a alma próspera, diz a palavra, é a alma que anda na verdade. Deus não tem apenas para você salvação eterna, não. Ele quer que você reine em vida. Ele quer que você aqui tenha uma vida super abundante, uma vida feliz, longe das consequências miseráveis do pecado, longe das consequências miseráveis
de uma raiz de amargura que brota, de ódio, de doenças que o corpo começa a estourar, a alma começa a estourar por conta de a gente embarcar ódio, embarcar em nosso corpo, em nossa psique, a amargura, falta de perdão. O maior beneficiado do perdão é você mesmo. Então, quer um conselho? Se ame, perdoe. Se ame, perdoe. Lembre, aquela pessoa está na praia tomando água de coco. Se ame, perdoe. Perdoe sempre. Perdoe logo. Perdoe agora. Sabe por quê? Porque quem vai ser beneficiado com isso é você. Em primeiro lugar, você vai ser beneficiado por isso. Eu falei sobre você dar um Google e pesquisar sobre os benefícios de perdoar e o quanto a neurociência, a ciência está descobrindo e pregando isso e ensinando isso para que as pessoas sejam beneficiadas. Gente, os médicos estão do lado de Deus na cura, amém? Os médicos estão do lado de Deus na cura. Se você der um Google, eu quero te convidar a dar um Google numa história impressionante, conhecida como a história do assassino de Green River. Alguém já ouviu falar disso aqui? O assassino, muitas pessoas, o assassino de Green River. Dê um Google depois em casa, aliás, dê um YouTube, para você ver a cena. O assassino de Green River foi um psicopata atestado pela ciência, por profissionais, não tinha dúvida, o cara é um psicopata. Ele matou cerca de 49 pessoas, friamente, porque a mente do psicopata funciona assim, os médicos atestaram que ele realmente não tinha um pingo de emoção em nada, de nada. Faz a coisa sem nenhum tipo de emoção, remorso, nada. Só que nos Estados Unidos tem eu não sei se aqui no Brasil também, mas é muito comum a gente ver em cortes norte-americanas, né? Não sei se é algum tipo de júri popular, mas é muito comum você ver, talvez você já tenha visto isso, quando o assassino vai receber a sentença, eles dão a oportunidade de a família, alguém que quiser ir lá e falar diretamente para o assassino, para descarregar o ódio, falar diretamente para o assassino aquilo que ele quiser. E se você for procurar lá o assassino de Green River, você vai ver essa cena. Pessoas que são pais, mães dessas vítimas, 49 vítimas que ele fez na sua psicopatia. Essas pessoas se dirigiam a ele, olhando para ele e começavam a jogar praga sobre ele. Você deveria, ser condenado ao inferno. Você deveria sofrer. Eu quero que você sofra. Eu guardei na mente a imagem de uma mulher que, enquanto ela falava, ela contorcia o rosto de tanto ódio que ela estava parecendo um monstro falando. O que ela carregava era muito podre. E o rosto dele, na sua psicopatia, era inerte, sem nenhum tipo de emoção, olhando para todo mundo da mesma forma. Inerte. Até que um homem, um senhor de barba grande, barba branca, cabelo branco, de suspensório, subiu à tribuna e, olhando para ele, disse: essas pessoas que acabaram de passar por aqui, elas odeiam você, mas eu não sou uma delas. Eu sou cristão, ele disse, eu sou cristão, e você que matou minha filha está hoje me dando a oportunidade de fazer algo que não é fácil para mim, mas o meu Deus disse que eu preciso fazer. Essas pessoas odeiam você e querem ver você condenado, que você pague, inclusive na eternidade aí, que sofra as penas do inferno. Eu não, eu perdoo você. E naquela hora, esse caso é tão conhecido, porque naquela hora, quando olhando para o homem com a psicopatia no nível mais elevado que você imaginar, atestado, inerte de emoções, quando aquele cristão olhou no olho dele, diante de testemunhos tão odiosos, ele disse: eu não odeio você, pelo contrário, eu vou fazer aqui hoje o que o meu Deus quer que eu faça. Eu aprendi com ele, eu perdoo você. E contrariando toda a medicina, a ciência, aquele homem desabou em chorar. Veja isso. Dê um YouTube lá.
o assassino de Green River. O poder do perdão na vida de quem libera e o poder do perdão na vida daquele homem que saiu de um transe de psicopatia na sua vida inteira, e naquele momento ele foi tocado profundamente por um cristão que disse: eu vou fazer o que a Bíblia diz para eu fazer, eu perdoo você. Eu tenho certeza que até aquele dia em que ele olhou para o olho do assassino da filha dele para dizer aquilo, ele já tinha liberado em fé várias vezes: eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você. Ele não disse que foi fácil, ele disse que foi difícil. Eu tenho certeza que até chegar na tribuna, ele já tinha liberado em fé muitas vezes: eu perdoo, eu não vou tomar esse veneno, eu não vou carregar esse peso, eu perdoo você, eu me livro desse peso. E aquilo atingiu aquele homem. Gente, cientificamente falando, ele era incapaz de sentir qualquer tipo de emoção, atestado por médicos, por profissionais capacitados, qualificados, incapaz de sentir qualquer tipo de emoção. Ele desaba em choro ao ouvir: eu perdoo você. Veja lá, é emocionante. Ele foi tocado pelo poder do perdão. Se ame, perdoe. Perdoe sempre, perdoe logo. Quem sabe o quanto foi perdoado não pode jamais reter perdão, não importa a situação. E eu quero finalizar a série hoje, neste domingo, nesse momento, dizendo para você: você é plenamente perdoado. Você não merecia, mas Deus te perdoou. Faça como seu pai, simplesmente perdoe. Você é plenamente perdoado em Jesus. Amém? Você pode ficar de pé e aplaudir Jesus mais forte ainda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você é tudo para nós.